Prezados usuários do CISEA, neste vídeo iremos abordar como utilizar o programa CISEA para fazer análise de componentes principais, ou também conhecido por PCA. É uma análise extremamente importante porque faz a avaliação de similaridade, não é? Então, para isso, nós vamos inicialmente acionar o programa CISEA. Para acioná-lo, vamos buscar no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para carregar o programa CISEA. É fácil verificar no menu suspenso a palavra programas, dentro de programas multivariada, dentro de multivariada PCA. Então, vamos pressionar esse botão aqui, essa linha, para carregar o formulário para avaliação de componentes principais. Como afirmamos em todos os outros formulários, a importância para que o leitor, né, principalmente leitores usuários do CISEAPO, que estejam inicializando o processo, ele buscar aqui algumas informações que são apresentadas no tutorial de cada formulário. Então, para acessá-lo, pressione o botão dúvida ou interrogação, que é aberto aqui um documentário sobre isso. Além disso, sempre em cada formulário nós disponibilizamos dois exemplos para que o leitor, utilizando esses exemplos, possa trabalhar com o programa com mais facilidades. E a partir daí, comece a usar o programa em suas massas de dados. Então, vamos trabalhar nesse caso com o exemplo 1, onde o pesquisador ele foi ao campo, né, e coletou vários indivíduos. Dentre esses indivíduos, ele coletou 22 indivíduos. Ele pesou, mediu a altura, a largura, o comprimento, o diâmetro e anotou numa planilha. Pegou depois essa planilha e colocou no formato para que o CISEAPRO possa entendê-lo, que a gente daqui a pouco vai mostrar como foi feito. Então, foi utilizado o exemplo 117. Vamos carregar o exemplo 117. Bem, então, como foi que ele fez? Ele, para carregar o programa CISEAPO, ele abriu uma, duas, três, quatro, cinco, seis colunas. Então, na coluna um ele botou os indivíduos que ele coletou. Indivíduo um, 2, 3, 4. Aqui podia ser local um, 2, 3, 4. E aqui outras características, vamos dizer amônia, nitrito, nitrato, fosfato, o que você quiser. Aqui existem várias formas de trabalho, várias variáveis de trabalho que podem ser executados com esse PCA. Então, tendo a planilha de dados sendo digitada no CISEAP com esse formato, nós agora vamos colocar ele à disposição do programa. Então, a primeira coisa que ele está te perguntando é quem é a variável indicadora? A variável indicadora é o que a gente está chamando aqui de indivíduo ou local. Depende do que você estiver trabalhando aqui nesse teu experimento. Mas nesse caso é o indivíduo. Então, eu vou selecionar ele e pedir para ele vir para esse campo. Então, já coletei a informação da variável indicadora. Agora eu quero botar aqui quem são as variáveis, né, que vão influenciar em cada indivíduo. São
as respostas de cada indivíduo. Então, vou selecionar aqui no início ao final para selecionar todas e vou dizer insira todas essas variáveis, né? Fazendo isso, inseri todas as variáveis, vou finalizar o processo. Tá, todos os cálculos vão ser feitos com 4 casas decimais. Se você quiser alterar, você altera do jeito que melhor lhe convier. Mas 4 casas decimais, de uma forma geral, estão muito boas. Inclusive, você veja que o seu trabalho, ou o trabalho desse pesquisador, foi com apenas 2 casas decimais. Então, finalize. Eu já tenho os dados, que esses dados vão se repetir lá com os dados que foram você digitou. Se você quiser ver aqui, ó, como é os dados transformados, então, vindo para esse item aqui, ele vai te mostrar a planilha dos dados transformados. Qual é a matriz de variância e covariância? Então, ele vai fazer entre as variáveis a matriz de variância e covariância. Os altos valores e altos vetores. Com relação ao componente principal, se eu clicar aqui, eu vou ter essa relação dos componentes, são 5 componentes, a variância de cada um deles e a variância acumulada, né? Se eu quiser saber sobre os valores das componentes principais e sua matriz de correlação, teste de esfericidade e KMO, então os resultados estão todos aqui para a gente fazer uma avaliação e ver se aceita ou não aceita a hipótese estabelecida quanto à relação da variância e covariância, né? Então a gente pode olhar aqui e ver que rejeita essa hipótese. Quanto ao KMO, está aqui também os resultados para a gente ter uma ideia do quanto foi bom ou não essas informações. Matriz de correlação e os componentes principais. Se eu quiser a parte gráfica do processo, bem, aqui eu tenho um monte de informações. Então, o componente 1 versus o componente 2, os dois principais componentes. Mas, por alguma razão, eu quiser o 1 contra o 4, visualize. Temos aqui o 1 contra o componente 5, visualize. Então, cada componente que eu queira avaliar, contra quem eu posso estabelecer essas trocas e ele já me dá toda a análise, tudo o que eu preciso saber sobre esses componentes. Com relação a esse gráfico, se eu quiser alterar esse formato, basta eu vir aqui nessas opções gráficas e altero. Vamos dizer, eu não quero o gradiente. Então, venho aqui em gradiente e torno ele invisível, né? Ah, eu não quero que ele coloque os indivíduos, só os 3 principais. Bem, o que você quiser. No fim, se você quer gravar e imprimir, ó, então, imprimir a figura. Então, basta eu pressionar aqui para esse gráfico ir para uma impressora. Se eu quiser gravar a figura, você vai ter que dar algumas informações básicas para ele gravar no formato JPEG. Ou simplesmente, se você quiser memorizar esse gráfico, pressione o botão memorizar, que ele diz que já memorizou, vá para o seu editor e faça um Ctrl V. Estamos indo para um editor. Aqui foi uma outra avaliação passada, que se brincar está no seu trabalho também. Tem os textos escritos e agora eu vou botar Ctrl V para colocar esse gráfico que terminamos de executar. Se eu quiser o relatório de tudinho, basta eu vir aqui, ó, e selecionar tudo que está visível nesse relatório, porque veja, você pode alterar as suas planilhas, então vai ter que gerar vários relatórios, mas do jeito que se encontra aqui com relação aos dados selecionados, isso, né? Então, basta vir aqui
e gerar relatório, que ele lhe dá todas as informações do que foi feito. Se você quiser transferir esses dados para o teu relatório, basta vir aqui transferir os dados para a memória. Então, botei na memória, volto aqui para o meu relatório e vou fazer Ctrl V. Então, todo o relatório está aqui, se encontra disponível para você fazer o que você quiser com relação a isso, né? Então, nós esperamos que essas informações tenham sido úteis de como utilizar o CISEAPO para você executar a análise de componente principal. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.